é nos alimentarmos da sua palavra. E feliz é aquele que tem a oportunidade de estar realmente na sua casa. O salmista, ele nos ensina quando ele fala assim: mais vale um dia na sua presença do que 1000 fora da sua presença. É motivo realmente de alegria, é motivo realmente de satisfação nós contemplarmos esse momento, né? Esse momento de louvarmos a esse Deus maravilhoso que tudo tem feito em nossas vidas. Precisamos viver uma vida de adoração. Precisamos viver uma vida de gratidão ao nosso Deus. Se nós olharmos a natureza, a gente percebe claramente que a natureza louva ao Senhor. Quando acordamos de manhã e que aqueles raios do sol entram pela janela do seu quarto, é uma evidência clara de que Deus realmente está sendo louvado. Com o sol que te aquece, principalmente depois de uma noite fria, não tem nada melhor, né? Nada mais gostoso do que sentir realmente o calor do sol depois de uma noite fria. O sol louva ao Senhor. Muitas das vezes, quando você acorda cedo e contempla a chuva que cai, é a natureza louvando o Senhor. A natureza, ela louva ao Senhor com a chuva que cai, e essa chuva, ela rega a terra e faz brotar a semente. Uma das coisas mais bonitas que a gente pode contemplar é uma chuva quando cai, regando toda a terra. A natureza louva ao Senhor com o canto dos pássaros. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele cuida das aves do céu. E ele nos recomenda a não vivermos uma vida de ansiedade, porque realmente ele tem cuidado de nós. Como a gente tem visto nesses primeiros minutos da minha fala, a gente tem a certeza de que a natureza louva ao Senhor. Mas uma questão que fica, uma interrogação que fica para cada um de nós nessa manhã, é a seguinte: eu tenho louvado ao Senhor? A igreja que se encontra conosco nessa oportunidade tem louvado ao Senhor? Como a gente pode perceber, durante esse tempo que eu estou falando e esses exemplos que foi citado, a gente tem a certeza que a natureza louva ao Senhor. Mas infelizmente, meus irmãos, o homem, em dados momentos, não louva ao Senhor. Muitas das vezes, esse mesmo homem, ele vai dormir irado. Esse mesmo homem, ele vai dormir aborrecido. Esse homem, muitas das vezes, vai dormir murmurando. E muitas das vezes, simplesmente pelo fato, paz, meus irmãos, de que amanhã ele vai ter que acordar cedo para trabalhar. Quando na realidade, o que esse mesmo homem que reclama, que murmura e que questiona o fato pelo qual ele vai ter que acordar cedo amanhã, mas na realidade ele deveria agradecer pela porta de emprego que Deus tem realmente concedido a ele, como também a sua família. São bênçãos, estou dando um exemplo,
onde muitas das vezes esse mesmo homem, ao invés de agradecer, ele questiona, porque tem que acordar cedo amanhã para trabalhar. E o detalhe é que tem muito pai de família hoje que não tem. Tem muito pai de família hoje que está preocupadíssimo porque infelizmente amanhã ele não tem um pão para colocar na sua mesa. Meus irmãos, precisamos refletir, precisamos parar para analisar a maneira como a gente tem vivido a nossa vida espiritual para com Deus. A Bíblia nos ensina quando ela diz que em tudo dá graças. E Deus realmente nos tem dado o que de melhor nós podemos ter. E uma das coisas, ou a maior bênção que Ele tem nos dado nesse momento, é a salvação. Sejamos gratos, meus irmãos. Façamos como a natureza que louva ao Senhor. A natureza, ela não deixa de cumprir a sua função no que se diz respeito a louvar ao Senhor. Eu estou falando isso nesse momento porque muitas das vezes nós deixamos de ser gratos a Deus e precisamos viver uma vida de adoração. Não adianta nós estarmos aqui, não adianta muitas das vezes nós prestarmos esse culto de agradecimento ao nosso Deus, se muitas das vezes, quando nós estamos distantes desse ambiente entre os irmãos, louvando e cultuando esse Deus maravilhoso, mas se muitas das vezes nós não vivemos lá fora uma vida de adoração. Portanto, que possamos seguir os exemplos da natureza, onde a gente percebe claramente que quando ela louva ao Senhor, esse mesmo louvor que a natureza tem para com Deus só faz com que o ser humano seja realmente favorecido. O sol, ele faz bem para o ser humano. A chuva, quando cai e produz os seus frutos, também está beneficiando a vida desse ser humano. E não tem quem se alegre ao ouvir de manhã o canto dos pássaros. Que possamos, meus irmãos, nesta manhã entender que vale a pena e precisamos nessa manhã aproveitar a oportunidade para entender que precisamos seguir os exemplos que Deus nos mostra através da adoração que vem da parte da natureza. Salmo 150, verso 6. Louvai ao Senhor, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Que possamos, meus irmãos, guardar esse texto em nossas vidas no dia de hoje, e que possamos aprender com a natureza a importância de louvarmos ao Senhor. E sejamos sinceros na nossa adoração, e sejamos sinceros no nosso louvor, porque Deus contempla um coração contrito. E o salmista ele nos ensina quando ele diz: a um coração contrito não desprezará o Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero, nesse momento, encerrar a minha fala. Nós já falamos anteriormente na escola bíblica dominical. Os irmãos com certeza se alimentaram. Nessa oportunidade que nós temos tido, nós estamos colocando em evidência para você o Salmo 156, que nos orienta a louvar o Senhor. Portanto, que fique cada coração nessa oportunidade
a importância que precisamos dar em procurar desempenhar e ter realmente uma vida sincera e verdadeira de adoração ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi aquele quem criou todas as coisas. Ele criou a natureza e ele criou o homem para o louvor da sua glória. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Estou encerrando a minha fala. Que Deus abençoe a vida de